vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é português e vamos falar sobre dois estudando gêneros textuais. O primeiro será publicitário e o segundo será charada. É um assunto bem legal e bem tranquilo. E para entendermos melhor e não confundir a nossa cabeça, primeiro vamos começar com textos publicitários e depois vamos pro charada, porque o texto publicitário ele é um pouquinho mais sério, né? E a charada é mais divertida, mais legal, então eu vou deixar pro final. Então vamos começar com o texto publicitário. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de português, né, na parte de português, na página 40, acompanhe a leitura atenciosamente, e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar de vocês também, ok? Então, é isso, vem comigo. Estudando o gênero textual, texto publicitário. Você sabia que existem textos feitos com a intenção de divulgar e ou vender algo? Os anúncios que você vê quando assiste a televisão ou os cartazes espalhados pela cidade, por exemplo, são textos que pretendem chamar a sua atenção para algum produto ou serviço novo ou anunciar um evento ou campanha. Esse gênero textual é chamado de texto publicitário. Para exemplificar melhor tais aspectos, leia a história a seguir. João e o pé de feijão. Há muitos e muitos anos, existiu uma viúva que tinha um filho chamado João. João e a mãe eram muito pobres e, para se manter, contava apenas com uma vaca cujo leite vendia na cidade. Um dia, porém, a vaca parou de dar leite e a pobre mulher decidiu vendê-lo, pois o dinheiro daria pelo menos para viver por algum tempo. João logo se ofereceu para ir vender o animal na cidade. Como ela própria não poderia sair de casa naquele dia, não teve outro remédio senão concordar com a ideia. E lá se foi João, com destino à cidade. Enquanto estava no meio do caminho, encontrou um vendedor ambulante, que o cumprimentou muito simpático e perguntou-lhe onde estava indo com a vaca. Assim que João contou que estava indo vendê-la na cidade, o homem tirou do bolso um punhado de feijões muito bonitos e lhe disse a João que eles eram encantados. João ficou deslumbrado com a beleza e com o potencial dos grãos e o perguntou ao homem se ele não gostaria de trocá-los pela vaca. O vendedor concordou, provavelmente com a troca. E depois, João chegava em casa muito satisfeito, achando que havia feito um excelente negócio. A mãe o recebeu muito contente, mas quando o menino lhe mostrou o que havia conseguido em troca do animal, ficou furiosa e disse: "Como, meu filho, você teve coragem de trocar a única coisa que possuíamos por uns grãos de feijão?" E enquanto mais pensava na situação difícil em que ela e o filho estavam agora, mais nervosa ficava. Até que, num acesso de raiva, jogou os feijões pela janela. Na manhã seguinte, ao acordar, João ainda deitado, tentando encontrar um jeito de remediar o que havia feito. Notou que havia alguma coisa impedindo o sol de entrar pela janela. Levantou-se para espiar o que era e, espantado, descobriu que os grãos de feijão não só haviam brotado durante a noite, como também haviam crescido assustadoramente, transformando-se numa planta enorme que subia até o céu. Admirando e feliz, o menino correu até o quintal e, sem pensar duas vezes, começou a subir pelo pé de feijão. Subiu, 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 atravessou muitas camadas de nuvens macias como flocos de algodão e, por fim, descobriu que a planta terminava num estranho país onde tudo parecia deserto. Como queria saber onde estava, João resolveu andar para ver se encontrava alguém por ali. Quando seu estômago já doía de fome, João avistou um enorme castelo para onde se dirigiu. Lá, encontrou muita comida e comeu tudo com apetite e gostou. Porém, de repente, houve um barulho alto, seguido de passos tão pesados que o castelo inteiro estremeceu. Era um homem gigante, com cara de poucos amigos que agora entrava na cozinha. O menino, morrendo de medo, se escondeu.
O gigante sentou-se à mesa e engoliu uma dúzia de frangos assados, com ossos e tudo. Quando acabou, o comilão pegou 2 sacos cheios de moeda de ouro e começou a cantá-las, enquanto esperava o sono chegar. João, que a tudo assistia do seu esconderijo, esperou que o gigante estivesse dormindo profundamente e, quando viu que ele estava roncando como um trovão, saiu de mansinho, pegou o dinheiro e fugiu dali. Correu sem parar até alcançar o pé de feijão, descendo habilmente até chegar ao quintal de casa. Em seguida, chamou pela mãe e, depois de contar-lhe toda a aventura, entregou-lhe os 2 sacos de moeda. Com o dinheiro roubado do gigante, João e a mãe passaram a levar uma vida de rei. Nada mais faltava na casa e eles não precisavam mais temer a fome e a necessidade. Mas o tempo foi passando e os sacos de moedas começaram a ficar vazios. E João pensou, então, em voltar ao castelo gigante, para se apoderar das mais riquezas. Sabendo que a mãe não permitirá que ele voltasse no castelo, João saiu escondido e subiu novamente pelo pé de feijão. Aconteceu que o gigante o viu e atrás dele correu. Quase o alcançou, mas João voltou para o pé de feijão e rapidamente desceu. Chegando na base da planta, ele cortou as raízes da planta com um machado, impossibilitando que o gigante o alcançasse. Não havia mais perigo, mas também não havia mais dinheiro, e João percebeu que pegar de outra pessoa não era bom. Já não tinha mais sossego e perdera um possível amigo. Afinal, o gigante era só um homem grande, então no dia seguinte decidiu sair à procura de um emprego. Ao ler a história, observamos que tudo começou quando a mãe de João precisou vender a vaca, pois ela já não fornecia mais leite. Sendo assim, ela decidiu que deveria ir à cidade oferecer o animal a algo interessante. Daí por diante, tudo virou uma história mágica, com árvores enormes, castelo e até um gigante. Pergunto a você, aluno ou aluna, se ao invés de deixar o menino levar a vaca para a cidade, a mãe tivesse feito um texto falando da venda do animal para comunicar a sua intenção às pessoas do vilarejo, ou seja, se ela tivesse elaborado um texto publicitário, será que a mãe e o filho não teriam recebido boas ofertas? Talvez até não tivesse tido problema nenhum com nenhum gigante, não é mesmo? São chamados de textos publicitários os textos feitos com o objetivo de anunciar algo. Os anúncios podem ser de qualquer coisa, como, por exemplo, a venda de um produto, uma campanha de conscientização ou até um evento na cidade. No seu dia a dia, você provavelmente vê vários anúncios, mesmo que não perceba. Eles estão nas televisões, nas revistas, nos rádios, na internet, nos pontos de ônibus e até mesmo nos muros e postes. Justamente por terem o tempo de um comercial ou o tempo que você passa em frente a um cartaz para chamar sua atenção. Os textos publicitários precisam ter uma linguagem bem clara e objetiva. Outro recurso muito utilizado são as imagens, que ajudam a complementar o sentido e, em alguns casos, tornam os anúncios mais atrativos e divertidos. Agora veja alguns exemplos. As 3 imagens são textos publicitários, porém, eles têm intenções variadas. A primeira imagem é um texto publicitário de uma campanha de conscientização contra um mosquito que transmite a dengue. A segunda anuncia um serviço de banho e tosa para cães. E a terceira, um evento gratuito. Agora que você está por dentro desse assunto, procure observar com mais atenção os textos publicitários na próxima vez que ligar a TV, acessar a internet ou quando for à rua e avistar um cartaz ou um outdoor. Tente identificar qual a intenção de cada um. Será conscientizar, comunicar
ou somente Como percebemos aí vender? após a leitura, né, os textos publicitários, eles são muito comuns, né, em aparecer em televisão, jornais, revistas, em outdoor, né, nesses anúncios, né, que vocês encontram aí no seu dia a dia. O texto publicitário, ele tem como intenção anunciar, vender, né, algo do seu interesse. E através dos textos publicitários, conseguimos também anunciar um evento ou uma campanha. Os textos publicitários, eles têm como objetivo chamar a atenção do telespectadores, né? Que somos nós que estamos lendo, prestando atenção naquele texto, né? E aí no livro de vocês tem até alguns exemplos dos textos publicitários, que ele precisa ter uma linguagem, né? Uma escrita bem clara e objetiva, né, direta, e também precisa ser bem criativo, né, ter bastante imagens que chamem a atenção, né, daquela pessoa que esteja passando no momento, ou então esteja em frente à televisão assistindo, que pare e preste atenção naquele comercial. Amores, percebemos aí então que esse tipo de texto publicitário, né, tipo de texto, que é o publicitário, ele é bem tranquilo, né? Como nós já estudamos sobre os jornalísticos, temos uma base sobre o que é publicitário, que eles são bem parecidinhos, né? Então, já que entendemos, vamos para os exercícios. No número 1 está escrito o seguinte: o que são textos publicitários? Então, os textos publicitários, ele tem como objetivo o quê? Chamar a atenção, né, do telespectador. Através de quê? Vocês vão escrever isso tudo direitinho com as palavras de vocês, ok? Número 2. Onde costumam ser vinculados os textos publicitários? Onde costumam ser encontrados os textos publicitários? Eu acabei de citar alguns deles, né? E com certeza vocês também sabem, porque vocês devem ter o contato com esses textos publicitários no dia a dia de vocês. Número 3. Digamos que sua vizinha faz bolos para vender e gostaria de aumentar as vendas. Ajude a fazer um anúncio de bolo e você poderá colocar na parte escritas, nas linhas e no espaço ao lado fazer uma ilustração de um bolo bem bonito. Então, aí tem um espacinho, né, aqui, ó, das linhas e um espacinho aqui para desenhos. Então, vocês vão escrever, né, de forma bem clara e objetiva, nas linhas aí, com uma letra bem bonitinha, pode até... o espaço é bem grande da escrita, vocês podem até fazer mais de uma linha, né, fazer bem colorido, bem bonito. E ao lado, desenhar, fazer um bolo que chame bastante a atenção das pessoas que estejam passando no momento, ok? 4. Você conhece algum slogan? Escreva a seguir. Você conhece? Slogan são aqueles desenhos que quando olhamos já sabemos o que é. Por exemplo, se encontrarmos aí aquele M que parece uma batata frita, né, amarelo, sabemos que se trata do McDonald's, não é mesmo? Então o slogan é isso. Se vocês conhecem algum slogan, vocês vão escrever aí no número 4, que é uma resposta pessoal. Número 5. O que são slogans? Acabei de dar a resposta no número 5, então vocês vão fazer aí com bastante atenção. Número 6. Complete os espaços das palavras cruzadas identificando os seguintes slogans. Número 1, horizontal, é deitadinho. Abuse e use, que é uma frase muito usada em uma loja de roupa, né, que nós conhecemos, né? Através de comerciais, essa frase é bem usada. Então, quando você fala de abuse e use, trata-se de uma loja de roupa que é a... Vocês vão escrever aí. 2. Quem pede um, pede... Número 2. Você compra uma cartelinha, mas quando você come um, você quer comer a cartela toda. Não adianta. É isso com todo mundo. Número 3. Vale por um bifinho. Vale por um bifinho. E aí, pessoal? 4, na vertical, em pé. Energia que dá gosto. Esse aí é maravilhoso. Eu amo, 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 amo. Comercial também passa direto. Energia que dá gosto. Você bebe e fica cheio de energia. 5. Todo mundo usa. Também é um comercial bem conhecido. Todo mundo usa.
no pé. 6. Tomou, a dor sumiu. Esse daí, meu Deus, é muito conhecido. Muito mesmo. Todo mundo até fala na rua. Todo mundo fala na rua. Tomou, a dor sumiu. Conseguiu? Que já entendemos mais sobre o texto publicitário, vamos partir agora para o mais legal, que são as charadas. E para isso, antes de começarmos a falar sobre as charadas, vamos lá no livro de vocês, lá na parte de português ainda, na página 57. Acompanhe a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar de vocês também, ok? Então, vem comigo. Estudando o gênero textual, charada. Você já ouviu falar em charadas? As adivinhas, como também são chamadas as charadas, são tão antigas quanto a nossa própria história. Antigamente, era muito comum a prática de desvendar os enigmas e, ao longo dos anos, elas foram transmitidas oralmente pela geração de geração. Você verá nesta aula a definição e a característica do gênero textual charada. Prepare-se para adivinhar algumas e, quem sabe, sorrir um pouco com elas. O que é o que é? Quebra quando se fala. Eu sei. É o copo de cristal da minha mãe. Eu grito e ele quebra. Haha, dadinho. Até quem fez sentido, mas passou longe da resposta. Estou falando do segredo. As charadas são textos populares curtos que têm a intenção de divertir. Elas são caracterizadas pela presença de um diálogo entre dois ou mais indivíduos, em que um deles emite uma pergunta e os demais tentam acertar a resposta. Os papéis podem se inverter, ou seja, ora uma pessoa conta a charada, ora outra pessoa. Apesar de parecer questões simples, as charadas podem ser bem difíceis, pedindo muita concentração e também conhecimento. Suas principais características são: pergunta inicial. Esse gênero costuma começar com a pergunta o que é, que tem como objetivo chamar a atenção do ouvinte e desafiá-lo, aguçando a sua curiosidade. Pergunta-desafio. Depois da pergunta inicial, é feito um questionamento principal, o que deixa o interlocutor pensativo em busca da resposta. Resposta. Depois de lançada a charada, a pessoa que emitiu espera um tempo para que as outras possam pensar a respeito da questão, mas não muito, ou não haverá graça. Passando alguns poucos minutos, a resposta é dada. Para exemplificar melhor o gênero, leia o texto e imagine a seguinte situação com os amigos da turminha. A charada do tempo. A vovó Matema adora adivinhações e piadas. Esta noite, ela está pondo união na cama e contando algumas das quais se lembra. Diga: que animal pode voar mais alto que uma casa? A vovó pergunta. A União sabe. Aves, morcego. Na verdade, todos os animais podem voar mais alto que as casas, porque as casas não voam. E vovó Matema. O que é grande, preto e come pedras? Ela pergunta, desconfiando da União. Horácio, ri União. Ele é grande e preto, mas geralmente ele come biscoito. A resposta é um grande comedor de pedras preto, riu vovó. Agora, o que é? Quanto mais se molha, mais seco fica. União fica confusa. Uma toalha de banho, diz vovó. Entendeu? E o que é? Quanto mais se tira, maior fica. União se esforça em pensar, mas não consegue descobrir. O buraco, exclama a vovó. Eu tenho uma para você, vovó Matema, diz União. O que o pintinho de 2 quilos disse? A União franze a sobrancelha. Não sei. Piu, grita a União. A vovó Matema e a União riem muito. Parece que as charadas e as piadas estão no nosso sangue. Essa foi ótima. Mal posso esperar para contar para alguém, vovó diz. Então a vovó abraça a União e lhe dá um beijo de boa noite. Ela enrola nas cobertas e apaga a luz. Você observou que a vovó Matema adora contar charadas?
Ao que parece, União também gosta muito e se diverte com elas. Agora veja algumas adivinhas em forma de perguntas. Tente descobrir qual é a resposta e depois confira se acertou. Tem casa, mas mora em cima. Nunca passa e sempre está na frente. Qual é o homem que tem de fazer mais de 3 barbas por dia? Qual é a pessoa que, quando trabalha, deixa qualquer um de boca aberta? Por que é que o boi sobe o morro? O que está no meio do ovo? O que a areia disse para o mar? O que a esfera disse para o cubo? Quem é que nasce no rio, vive no rio e morre no rio, mas não está sempre molhado? Qual a diferença entre a mulher e o leão? O que o tomate foi fazer no banco? O que é preciso para apagar uma vela? Quem é tão forte que pode parar um automóvel com uma mão? Um gato caiu no poço. Como ele saiu? Temos aí as adivinhas, que também são conhecidas como charadas, né? Elas são muito antigas, muito mesmo. Podem ser, né? Adivinhadas, né? Elas podem ter um diálogo, né? A presença de um diálogo entre 2 pessoas apenas, ou então ser uma brincadeira em um grupo de amigos. Mas os papéis podem ser invertidos sempre. Por exemplo, eu posso ser o que fala piada, né? A charada, na verdade, a adivinha, e você pode ser o que adivinha. Também pode ser que você seja a pessoa, né, que fale a charada e eu seja a pessoa que adivinha. A charada, ela é dividida em 3 etapas. A pergunta inicial, ela é muito usada e ela sempre é identificada como charada por conta dessa pergunta inicial, que é a pergunta: o que é o que é? Todos nós identificamos a charada por conta dessa pergunta. O que é, né? Que faz um desafio à pessoa e deixa ela com uma curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha. A pergunta desafio, que é a pergunta que fazemos em seguida dessa pergunta. O que é, né? Que é o questionário principal da charada. E também temos a resposta, então são divididas em 3. Pergunta inicial, pergunta desafio e a resposta. Que a resposta ela é lançada em seguida. Você dá um tempo, né, para a pessoa pensar, né, adivinhar qual é a resposta. Mas às vezes as pessoas não conseguem identificar qual é a resposta. Vocês não podem também dar um tempo muito grande, né? Tem que ser um tempo bem curtinho, de 1 minutinho, né? E se a pessoa não acertar, você já lançar a resposta de imediato para não perder a graça também, né? O livro de vocês, né, apresentou várias charadas, eu vou citar uma apenas. As respostas, elas estão na folha de trás, tá? Primeira aí. O gato caiu no poço. Como que ele saiu? Pensa aí. Pensou? E aí, como é que ele saiu? Molhado, né? Que ele caiu no poço. Então são perguntas assim, né? Trata-se de charada, mas quando trata de charada mesmo, a pergunta inicial, né, é a pergunta o que é o que é. Então o certo seria o que é o que é. Tem casa, mas mora em cima. Tem casa, mas mora em cima. O botão, né? Então, essa daí, pessoal, basicamente é isso, né? As charadas, elas são um assunto bem tranquilo, muito divertido. Agora, vamos lá para os exercícios. Número 1. Qual pergunta costuma ser repetida no início de uma charada? A pergunta inicial. Qual é? Vocês vão escrever aí. Depois de uma pergunta descoberta, o que é dito? Depois da pergunta o que é, vem o Escrevam aí. 3. Qual é o outro nome dado às charadas? As charadas, antigamente, elas não se chamavam charadas, elas se chamavam de Vocês vão escrever aí. 4. Quais são as características da charada? Então, tem 3, né? Quais são elas? Vocês vão escrever aí no número 4. 5. Crie uma charada em forma de verso. Ela deve possuir ao menos 4 versos. Então, uma charada em forma de verso, vocês têm que usar 4 linhazinhas aí. Não precisa usar a linha toda, pode ser a metade dela mesmo.
número 6, resolva as charadas a seguir e depois encontre e circule as respostas no caça-palavra. Então aqui na frente tem as charadinhas e atrás tem um caça-palavras que tem as respostas das charadinhas. Vamos tentar identificá-las. Primeiro aí, o que é o que é? Cai em pé e corre deitada. Essa é muito fácil, né? Todo mundo sabe. Número 2, o que é o que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Também é muito fácil. O que é o que é? Não tem pernas, mas sempre anda. Sempre mesmo, verdade, não é muito fácil. Essas daí são piadas, são charadas bem conhecidas. O que é o que é? Quanto mais quente, mais fresco. O que é o que é? Não está dentro de casa, nem fora, mas a casa não estaria completa sem ela. O que é o que é? Tem centro, mas não tem começo nem fim. O que é o que é? Vive com os pés na cabeça. O que é o que é? Quando se perde, jamais consegue encontrar de novo. Então, essas daí são as perguntinhas das charadas e vocês vão encontrá-las aí no caça-palavras, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar fotinho no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, ok? Então é isso. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.